Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia da gente falar sobre um dos aspectos da história da freguesia de Santa Águeda. Aproveite e se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe o like se você gostar do conteúdo e se você estiver ouvindo pelo podcast, passe quando você puder pelo YouTube e faça a sua participação. Agora a vinheta e a gente começa. Pelo Brandão e a Tinta Linda Santos. Como vocês sabem, Pesqueira foi fundada por volta de 1800. É uma data simbólica, mas é isso que a tradição consagrou. E em 1836 ela já era uma sede municipal. Só que a freguesia, a paróquia de Santa Águeda, só foi criada 34 anos depois. E o que a gente vai tentar fazer hoje é entender por que isso aconteceu, por que se levou tanto tempo a ter a sede do município, a sua paróquia. Havia sim uma paróquia no município de Simbres naquela época, mas era a paróquia de Nossa Senhora das Montanhas, que estava a 20 quilômetros de Pesqueira, mais ou menos, na vila de Simbres, a antiga sede do município, né? O que foi que aconteceu? A gente não tem uma documentação, não há documentação ainda que a gente tenha encontrado que comprove a data exata da criação da freguesia de Nossa Senhora das Montanhas, mas a gente sabe que nos anos de 1700 ela já existia. E o município, a vila de Simbres, foi instalada no dia 3 de abril de 1762. Então, a partir daquela data, a gente teve a configuração padrão da época do Brasil Império. A gente tinha a sede da vila, a sede municipal, com a sua paróquia, a sua freguesia, funcionando na mesma povoação. Em 1836, quando Pesqueira se tornou sede municipal, na verdade foi aquele antigo município de Simbres que mudou de endereço, não foi um novo município que foi criado. Então a sede da vila desceu para Pesqueira, só que a igreja matriz, a sede da freguesia, permaneceu no alto da serra na antiga Simbres. E isso causou um problema, sobretudo para quem estava afastado geograficamente do município, como a Assembleia Provincial, que nunca entendia, ou se nunca, mas por muitas vezes não entendia onde é que funcionava o município, a vila, onde é que estava a paróquia e qual era a diferença entre Pesqueira e Simbres. Era realmente muita confusão, porque vocês sabem, né, a gente já falou aqui, que o município se mudou de endereço, só que continuou com o mesmo nome. Então a gente tinha o município de Simbres funcionando na povoação de Pesqueira. Mas a paróquia, a freguesia de Nossa Senhora das Montanhas, continuava funcionando em Simbres, no município, mas não na nova sede, na antiga, que também ainda na prática era chamada de Simbres. Então, confusão era coisa que não faltava. E se tentou corrigir isso, por pelo menos 3 vezes se tentou transferir a sede da freguesia para Pesqueira, mas Simbres, a antiga Simbres, sempre saiu vitoriosa desses embates. A solução definitiva só apareceu em 25 de julho de 1870, há 154 anos, portanto, quando a Diocese de Olinda teve a ideia e se convenceu de que a melhor solução era mesmo criar uma segunda paróquia e destacar o novo território do território da paróquia de Nossa Senhora das Montanhas. E essa demora, que é o foco do programa, ela se deu pela existência da própria paróquia de Simbres. Em princípio, não se enxergava a possibilidade de se criar uma nova paróquia. A possibilidade mais evidente era a transferência, né? Como a sede do município foi transferida, então o mais lógico seria transferir também a freguesia. Mas, assim, Simbres sempre lutou contra isso e, como eu falei, acabou vencendo. Claro que isso é só um resumo, né? A coisa foi bem complexa. Eu já tratei de relance aqui sobre esse assunto, mas realmente é um tema complexo, porque havia muita coisa envolvida, né? Não era fácil você transferir uma igreja matriz. E vejam só,
No caso de Pesqueira, além de naturalmente ser algo difícil, burocraticamente difícil, Pesqueira em 1836 não tinha um templo que fosse adequado para sediar essa paróquia. Pesqueira só contava na época com a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que era considerada pequena na época para sediar a freguesia. E ela era maior do que ela é hoje, né? Com a reforma de 1920 ela diminuiu de tamanho, mas ela era maior, mas ainda assim era considerada insuficiente. E sim, a igreja, a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens ficou funcionando de forma provisória como matriz. A atual matriz e catedral de Santa Águeda estava em construção, a gente já falou também aqui, desde 1852, mas em 1870 ainda não havia sido concluída. Isso aconteceu em abril de 1889, quando a igreja matriz mudou de lugar definitivamente, né, e se encontra até hoje, né? Hoje é também a sé de Pesqueira, a catedral da diocese de Pesqueira. Então basicamente foi isso. Pesqueira demorou a ter a sua própria paróquia, né, dentro do seu território ou dentro da área da sua sede, pela própria existência da paróquia anterior que não foi transferida. É um tema polêmico, inclusive, quando a gente vai levantar dados sobre essa transferência, a gente percebe muito drama, muita complicação, guerra entre deputados e Simbres sempre lutando para permanecer com a freguesia de Nossa Senhora das Montanhas, o que acabou acontecendo. Isso tem um lado muito positivo. Isso fez com que a igreja matriz continuasse sendo preservada, continuasse recebendo manutenção, continuasse recebendo recursos. A gente sabe que os tempos eram difíceis, mas mais difíceis ainda seriam sem a paróquia funcionando em Simbres, para manter a igreja matriz, pelo menos, né? É uma igreja matriz muito grande, sempre foi tida como uma igreja de destaque em toda a época que você pesquisar a matriz de Simbres, a história da matriz, exceto em 1852, quando ela estava num estado muito ruim e foi restaurada, mas desde os primórdios ela era tida como uma excelente igreja. Ela era muito ampla, como se vê ainda hoje. Se a gente comparar, por exemplo, com Garanhuns, a matriz de Garanhuns, que é da mesma época, é contemporânea dela, a matriz antiga, ela era sempre tida como uma matriz acanhada, deficiente, e ao contrário, a de Simbres, que vem da missão do Ararobá, da missão fundada pelo padre João Duarte do Sacramento, sempre foi tida como uma excelente igreja. Então a permanência da paróquia em Simbres fez muito bem a igreja matriz. E a criação da paróquia de Santa Águeda em Pesqueira também fez bem à vila, né? A então vila de Pesqueira, porque a obra da igreja estava parada em 1870 com a criação da freguesia. A necessidade da igreja ser concluída fez, de certa forma, com que os trabalhos acelerassem, né? De fato, só a partir de 1877 é que a coisa andou mais rapidamente. Mas a gente imagina que sem a freguesia de Santa Águeda em 1870, aquela obra poderia ter se arrastado por muito mais tempo ainda. Então é isso, gente. É um vídeo rápido, é um daquele formato Conexão Simbrense com um roteiro simplificado, só para a gente falar pontualmente de algum aspecto do passado pesqueirense. Sobre o sorteio dos 2.000 inscritos, eu vou divulgar os detalhes na comunidade do canal, porque por lá fica mais fácil da gente divulgar regras, datas, dar as informações necessárias. Mas o concurso ainda está de pé. Então é isso e até o próximo programa.